Boa noite a todos. Muito bom estar com vocês nesse primeiro sábado de casa cheia ou praticamente cheia. Temos alguns alunos para chegar ainda, mas a maioria absoluta já está aí. E é muito bom ver cada um de vocês. A gente sente saudade. Eu estive fora nos primeiros dias de aula, mas é muito bom revê-los aí e vai ter um ano maravilhoso. Os alunos novos, aliás, quem chegou, quem não estava aqui semana passada ainda e foi chegando ao longo dessa semana, já percebeu por que o IAESC está lotado. Porque os pais resolveram mandar de 2 agora, tem um monte de gêmeos, né? E aí, inclusive dos professores, né? Então, enfim, o colégio vai ficando cada vez mais cheio. Isso é bom demais. Tem muita gente com saudade de casa e eu não preciso adivinhar nem ler o coração de ninguém para saber disso. Eu sei disso porque eu já fui aluno interno e a gente sente saudade de casa, especialmente na primeira semana, especialmente quando é o primeiro fim de semana da vida longe de casa. Ou, quem sabe, alguns já acamparam, já passaram fora algum fim de semana, mas sabiam que iam voltar para casa. E agora que você enxerga um ano inteiro pela frente ainda, às vezes é mais complicado. Mas, quando a saudade apertar, é só você lembrar que a saudade é uma doce desgraça que atinge a vida do ser humano. Desgraça porque para sentir saudade, desgraça que é sem graça, ou o contrário de graça. Assim como desligado é o contrário de ligado. Desgraça é uma sem graça, um momento infeliz da vida, que para você sentir, a saudade tem que estar longe. Por isso, então, esse título que eu dou. E, por outro lado, é doce porque você só sente saudade de quem você gosta, de quem você ama. Então, se você sente saudade, você está longe, obviamente, mas tem pessoas que te amam e que você ama também, e por isso você está com esse sentimento. Mas não se preocupe que com o passar dos dias, você vai aprendendo a lidar com isso aí. Eu não vou pedir para levantar a mão, quem já teve vontade de voltar para casa essa semana, não levante a mão, porque isso acontece, mas quem já é aluno veterano sabe que se você está no IAESC, bate saudade de casa, mas se você está em casa, dá saudade do IAESC. Então, todo mundo vai falar uma frase clássica, que eu vou falar agora também. Aproveite, porque você vai sentir muita saudade daqui um dia. Então, se der vontade de voltar, respira, ora a Deus, chora se precisar chorar, não tem problema, normal. Aí você recupera, respira de novo e encara a vida, porque vai dar tudo certo. Eu queria falar um pouquinho para vocês essa noite. Aliás, antes de entrar exatamente no tema ainda, assim, você que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, já está acostumado com uma rotina de sábado. Sabe que o sábado é um dia bom, ou pelo menos deveria ser um dia bom. Tem gente que pega uma coisa boa que é o sábado e transforma em coisa ruim. Isso acontece também. Porém, é um dia feliz. Mas aqui no IAESC, mesmo para quem já é adventista, a gente tem uma rotina um pouquinho diferente dos sábados por aí afora. Nas outras igrejas, normalmente você tem o culto no sábado de manhã, no domingo à noite e na quarta-feira à noite. Aqui a gente tem os cultos do residencial, mas tem os cultos da igreja na sexta-noite e no sábado de manhã, sem falar, é claro, no Connect, no sábado à tarde. E você vai conhecer... Vai ter um monte de culto para você ver. Vai ter culto do poder, culto do together, culto do troca, vai ter um monte de coisa. E às vezes você precisa de um dicionário para ter todos os nomes de programas que acontecem aqui. Mas devagarinho também você vai entendendo. Você que não é adventista, seja muito bem-vindo também. O sábado, na verdade, a gente considera do pôr do sol da sexta, que é uma parte escura inteira, e uma parte clara inteira do dia. E a gente entende isso de acordo com a Bíblia. Deus criou o dia não de meia-noite a meia-noite, mas uma parte escura inteira, uma parte clara inteira. E você que não está acostumado, de repente, com o sábado, você olhou para as pessoas aqui na igreja e falou, onde estavam essas pessoas a semana inteira? Sim, elas estavam escondidas em uniformes, escondidas pelo residencial, por aí afora. E no sábado elas brotam mais bonitas, assim, as meninas, né? E os meninos mais simpáticos, como de costume, mas eles se esforçam bastante também, e o resultado é esse. Essa diferença visual, esse clima gostoso que você vai desfrutar aqui no internato nos próximos dias da sua vida. Agora sim, entrando no tema de hoje, de maneira mais específica, pode soltar ali, vamos ver se vai dar certo. Se você já viu em algum lugar aí na rede social da escola, esse é o nosso tema de hoje, De Volta para o Futuro.
E eu queria te convidar, alguns alunos já ouviram no ano passado algumas perguntas que eu vou usar aqui, mas você relembra, tá bom? E eu pergunto para você o seguinte: se você pudesse saber, eu tenho para você falar. Você sabe que a igreja não é lugar de falar, você vem para cantar e vem para ouvir. Porém, agora, essa pergunta, você vai ter 1 minuto para conversar com as pessoas que estão ao seu lado, certo? No máximo aí 2, 3 pessoas. Se você pudesse saber qualquer coisa sobre qualquer assunto, fazer uma pergunta diretamente para Deus, qualquer assunto, o que você gostaria de saber? Pode conversar entre as pessoas aí ao seu lado a resposta. O que é que você gostaria de saber? Quando criança eu queria saber quantos fios de cabelo eu tinha. Enfim, pode ser uma pergunta totalmente aleatória. Conte para quem está do seu lado aí. Você vai ver que vai surgir umas coisas bem aleatórias assim. Qualquer coisa. Beleza. Agora olha para cá de novo. Eu vou te fazer. Beleza? Ótimo. Próxima pergunta. Se você pudesse saber qualquer coisa sobre o seu futuro, agora uma pergunta mais específica, sobre a sua vida futura, sobre o que você gostaria de saber? Pode conversar com as pessoas ao seu lado aí também. Mais um minuto para isso. Com quem eu vou casar? Aliás, se eu vou casar. Essa pergunta com certeza saiu aí no meio. Beleza. Olha para cá agora. E a última pergunta de hoje à noite. Assim você mata a sua vontade de conversar na igreja e depois pode prestar atenção. Então vamos lá. Se você soubesse de toda a sua vida até aqui, quando você era mais novo, se você pudesse voltar atrás e dar um recado para você, o que você teria feito diferente e por quê? Pode conversar aí. Você que nos acompanha pelo YouTube, pelas nossas redes sociais, pode conversar com alguém que está aí perto de você no sofá de casa. Beleza. Agora, olha para cá. Muito bem. Aliás, eu acabei de cumprimentar o pessoal que está em casa pelo YouTube. Você que é aluno novo, divulgue para os seus pais aí o canal Igreja IAESC. Sempre que eles puderem acompanhar a programação, eventualmente eles vão ver vocês também, numa despedida, na saída do culto, ou participando aqui na frente, e eles gostam bastante de fazer vocês passarem vergonha também. Eles mandam bastante recadinho no chat ali, e isso é legal, ok? Mas é especial. Então olha para cá, já matou sua vontade de conversar na igreja, então deixa eu falar com você um pouquinho agora. Abre a sua Bíblia comigo, lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20. O que essa pergunta tem a ver com a mensagem de hoje? Ou o que essas perguntas, na verdade, têm a ver com a mensagem de hoje? Se você tem sua Bíblia aí, 1 Pedro é uma carta escrita por Pedro, que está lá no finalzinho da Bíblia, quase já chegando em Apocalipse. Tá bom? Então, volta um pouquinho do final ali, que você encontra Pedro, se você tiver com alguma dificuldade. É um livro meio pequeno, mas é fácil de achar. Beleza? Então, eu vou fazer a leitura agora. Se você já achou, pode acompanhar em silêncio. Se não achou, acompanhe em silêncio do mesmo jeito. Beleza? Obrigado.
Vamos lá. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram remidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Ou seja, desde os nossos antepassados, a gente vivia numa condição, num estado chamado pecado, e a nossa natureza é pecaminosa, e isso já veio para nós através dos nossos pais, e veio para eles através dos pais deles, até chegar no início do ser humano, lá em Adão e Eva. Chegou para todos nós isso aí. Só que Jesus, ele é chamado de Cordeiro. E por que eu coloquei a foto do cordeiro e do leão aqui? Porque o leão simboliza Jesus como sendo o leão, o rei dos animais, um símbolo de Cristo, o rei de todo o universo. Mas esse mesmo Cristo que é rei, que é leão, que é forte, ele se fez cordeiro, um animal inofensivo, simples e que representava o perdão, representava a salvação. Cristo é uma representação do poder, mas também da humilhação, da salvação. E o texto falou que ele era esse cordeiro desde antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do mundo ser criado, Jesus já sabia que ele deixaria de ser leão para ser cordeiro, que ele deixaria de ser poderoso para se tornar fraco e para morrer no nosso lugar. Ou seja, ele já tinha essa noção, ele já era o cordeiro antes da criação do mundo. Ou seja, Jesus já sabia de tudo o que ia acontecer. Jesus já sabia que tudo ia dar errado. Jesus já sabia que eu e você, nós iríamos pecar. Ele sabia que Adão e Eva iam pecar. Ele sabia que um dia um anjo perfeito chamado Lúcifer iria se revoltar contra Deus, seria expulso do céu e ia dar toda essa bagunça que a gente consegue ver ao nosso redor até hoje. Ou seja, Deus já sabia de tudo, mas Ele não mudou nada. E você pode pensar, como Deus é injusto, como Ele é ruim. E algumas pessoas têm umas ideias como essa por aí afora. E em algum momento você vai se questionar com essa própria ideia. Se Deus sabia que ia dar ruim, por que que Ele fez ou por que que Ele criou? Não seria isso egoísmo da parte de Deus ou injustiça da parte de Jesus? Não, isso chama-se amor. Como assim? Como que alguém que ama pode criar uma coisa sabendo que essa coisa vai dar errado? Sabendo que vai sofrer? Bom, é simples. Talvez você já tenha passado pela pré-escola e você tenha conhecido um amigo que na hora de brincar era só do jeito dele ou nada. Isso talvez tenha te entristecido. Talvez em outros internatos, como por exemplo, escolas de internato lá no Azerbaijão ou coisa parecida, lá existem pessoas que moram no mesmo quarto. E em vez da pessoa ter um senso de coletividade, no quarto ela fala, não, é do meu jeito e acabou. Não interessa o que você pensa. Às vezes ela fala isso, às vezes ela não fala. No IAESC isso não existe. Mas quando eu falava com um aluno de um internato lá no Azerbaijão, ele dizia que acontecia isso lá no internato dele. Então agradeça a Deus porque isso não acontece aqui. Mas imagina você ser obrigado a conviver com alguém que tudo tem que ser do jeito dessa pessoa. Deus não obriga a ser tudo do jeito dele. Deus não chega para você e fala, vai ser do meu jeito. Eu vou te obrigar a ser feliz. Deus não faz isso. E por isso Ele criou, mesmo sabendo que ia dar errado. Mesmo sabendo que ia dar ruim. Porque Deus olhou para Adão e Eva e falou, olha, eu quero que vocês sejam felizes. Mas se vocês não quiserem, tem essa opção. Eu vou dar vida para vocês, eu vou fazer tudo por vocês. Mas se vocês não quiserem, temos essa outra opção. Não é tudo do meu jeito, não é tudo como eu quero. Se for, vocês vão ser mais felizes. Mas se vocês não quiserem, vocês são livres. O amor só existe onde há liberdade. Quando eu larguei a pergunta aqui do futuro, muita gente perguntou, com quem que eu vou casar? Outros perguntaram, será que eu vou casar? Enfim, mas agora veja, você não obriga ninguém a casar. Você não encontra uma pessoa e fala, eu vou casar com você, vamos para o cartório agora. Não. Deve haver liberdade para você poder decidir se vai querer casar ou até mesmo namorar com essa pessoa.
Lógico que se você for do fundamental, você não tem essa liberdade ainda. No ensino médio, você já pode, né, conversar um pouquinho mais, mas enfim, existe liberdade. A única maneira de Deus criar com amor o ser humano era oferecendo liberdade, de tal modo que entre os anjos e o ser humano, Deus precisou oferecer liberdade. Se vocês querem sofrer, se vocês não querem a vida boa que eu estou dando, eu preciso dar essa opção a vocês. E se você acha que Deus foi ruim, porque criou a gente sabendo que ia dar ruim, não se esqueça que a pior parte não ficou comigo, nem com você. A pior parte ficou com o próprio Deus. Eu já errei com algumas pessoas ao longo da minha vida, e não foi legal. E algumas pessoas já erraram comigo também. E eu, assim como eu tive que pedir perdão para algumas pessoas, outras pessoas já pediram perdão para mim também. E é engraçado porque às vezes eu olhava para uma pessoa assim que tinha que pedir desculpa para mim, e ela não olhava em mim. Você já passou por isso? De saber que você pisou na bola com um amigo seu e não consegue olhar para a cara dessa pessoa? Você tem vergonha da pessoa que você gosta? Pode ser seu pai, sua mãe, parente, um amigo. Já sentiu vergonha de um amigo, de uma pessoa que você ama, por ter magoado alguém que você ama? Já sentiu a consciência pesada, porque você sabe que você fazer uma coisa ruim para um desconhecido é ruim, mas para quem você ama é pior ainda. Agora pensa um pouquinho no seu pior momento de consciência culpada ao longo de toda a sua vida. Aquele dia que foi o pior dia da sua vida, que você fez uma coisa que não deveria ter feito. E bateu muita vergonha. E vergonha é engraçado porque você entra num lugar, parece que está todo mundo olhando para você. As pessoas nem sabem o que você fez, mas dá essa impressão que está todo mundo te olhando. E parece que a pessoa olha para você e fala assim, eu sei o que você fez e você não presta. Consciência pesada é uma coisa ruim. Agora veja, o fato de Jesus ser o Cordeiro desde antes da fundação do mundo, está dizendo que ele assumiu todas as consciências pesadas de todos os seres humanos, de todas as épocas do mundo, de uma vez só. E morreu como Cordeiro. Então, tudo isso que você sentiu de maneira intensa, em momentos da vida, Jesus pegou de uma vez só para cima da vida dele. Então, veja, quando a gente fala que Deus sabia que ia dar ruim e mesmo assim criou. E a gente pensa que ele é ruim com a gente. Não, ele foi ruim com ele mesmo. Porque a pior parte de tudo isso não é o que a gente vive. A pior parte foi o que ele viveu. Então a parte pesada ficou com ele. Agora já me perguntaram o seguinte, pastor, mas tudo bem, esse anjo se revoltou um dia lá no céu. Deus não podia ter pego assim, ó, e apagado da memória dos anjos? Chamado Satanás no canto assim, vem cá. E apagado da memória dele para sempre. E apagado da memória de todos os anjos, aquele momento. Pastor, ninguém ia saber no universo inteiro. É verdade, ninguém ia saber, mas Deus ia saber. Ou seja, ele sabia que não seria uma questão de liberdade. Deus sabia que ele seria aquela criança chata da pré-escola dizendo, ou é do meu jeito, ou não é nada. Deus não queria ser aquele colega de quarto, lá do outro internato do mundo, que as coisas são do jeito dele, ou não pode. Deus quer amar, e Ele quer que você siga Ele por amor, não por medo, não por qualquer outro tipo de sentimento. Deus poderia sim ter apagado da memória de todos os anjos a maldade, e simplesmente ter continuado uma vida de perfeição. Podia ter, quem sabe, apagado da memória de Adão e Eva o pecado e continuado tudo bem. Mas Deus sabia que as coisas não funcionam assim. E Deus deu liberdade. Amor e liberdade são dois pilares fundamentais do caráter de Deus. Agora, olha que interessante. Vamos ver se vai? Foi. Na década de 80, esses dois rapazes fizeram muito sucesso com um filme chamado De Volta para o Futuro. E até hoje tem gente que gosta de... virou um clássico. Olha como eles estão hoje. Quando você vê que nem o De Volta para o Futuro conseguiu chegar jovem no ano que ele vinha em 2015, se eu não me engano, alguma coisa assim. Mas enfim, na história, ele vai para o futuro e ele encontra um almanaque,
com o resultado, logicamente, no futuro, olhando para o passado, ele tem o resultado de todos os campeonatos de esporte no seu país. E ele resolve levar esse almanaque para o passado, alguém encontra, e essa pessoa faz apostas. Por quê? Porque ela sabia o final do jogo. Ela sabia como todos os campeonatos iam terminar, e essa pessoa se torna agora uma potência, um milionário, porque através daquele almanaque, onde ele já sabia o resultado de todos os campeonatos, ele se tornou milionário, poderoso, e mudou a história do mundo, enfim, por saber sobre o final do jogo. É uma história interessante. E se você parar para pensar, a gente não tem um almanaque dos esportes, mas você sabe exatamente como o grande jogo da história vai terminar. E isso está escrito lá em Daniel, capítulo 2, e o verso 28. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá agora, voltar em Daniel 2, verso 28. Então, primeira parte da mensagem. Deus sabia de tudo, mas não mudou nada. E ainda sabendo de tudo, a gente tem um outro aspecto que é bem interessante, ainda nessa ideia de volta para o futuro. Aqui está, Daniel, capítulo 2, verso 28. Vamos lá, aqui. Daniel 2, verso 28, o texto bíblico diz assim. Aqui está. Mas existe um Deus no céu que revela mistérios, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias, o sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado, foram as seguintes. Agora vai lá para o verso 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Veja, sabendo do futuro e do fim desde o início, Deus contou como vai terminar a história do ser humano, como vai terminar a nossa história. E ele disse isso para um rei chamado Nabucodonosor, através de um sonho. Esse rei sonhou com uma estátua gigante, cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e os pés de barro misturado com ferro. E vinha uma pedra que era cortada sem auxílio de mãos humanas e batia na estátua lá no pé e acabava com tudo. E aí então um profeta de Deus chamado Daniel vai até o rei e Deus conta o significado para Daniel e ele transmite para o rei. Rei, o teu império, Babilônia, é a cabeça de ouro. Depois vai vir um outro império, que a gente sabe que foi Medo-Pérsia. Depois um outro, representado pelo bronze. Depois um outro, que é Roma, representado pelo ferro. E depois nunca mais vai ter um poder dominando o mundo inteiro. E a gente vive em que parte da história? Nessa época, nos pés. Só que depois dessa parte, depois da nossa parte da história, dos nossos dias, o que é que acontece? Vem um outro reino que é eterno. E esse reino é simbolizado por essa pedra, que a gente sabe na Bíblia, representa a volta de Jesus. Ou seja, Deus que sabe tudo, o futuro, desde o passado, não mudou a história e ainda contou para mim e para você como vai terminar o campeonato. Deus já contou quem vai ganhar. Você e eu temos o almanaque pronto, perfeito. E esse almanaque chama-se Bíblia Sagrada. Ali você pode ter, nos mínimos detalhes, como Satanás vai ser destruído, como a maldade vai ser destruída, como aqueles que não querem ser salvos vão acabar sendo destruídos também, porque escolheram, certo? Então veja, você tem toda a história na tua mão. Mas sabe o que acontece? Em alguns campeonatos, tem alguns times que começam muito bem. Eu não vou entrar no mérito da questão, qual é o seu time aí, porque não interessa nesse momento, mas tem campeonatos que alguns começam assim muito bem, e dali um pouco terminam lá embaixo. E alguns vão bem até o finalzinho, chega na final, eles perdem. E eu lembro, por exemplo, do São Caetano, que alguns anos atrás foi vice-campeão.
Chegou em segundo lugar, 2 anos seguidos. Quase lá. Então veja, e outros times por acaso, às vezes começam não tão bem assim, vão mal durante o campeonato, você olha para aquele time e parece que ele vai perder. Não tem como um time daquele ser campeão. E de repente aquele time se reergue, se vira, e no fim das contas ele sai lá quase que da zona de rebaixamento para se tornar um campeão. Isso pode acontecer. Às vezes dá a impressão que aquele time nunca vai ganhar. E quando a gente sabe que vai terminar, a gente sabe como vai terminar. A gente sabe que Deus é campeão, a gente sabe quem vai ganhar no final. Só que às vezes a gente olha para o time de Deus e dá a impressão que vai perder. Porque Deus é o técnico. E eu e você somos jogadores. E para você ter ideia, um dos gols mais bonitos da minha vida foi contra. Então, se eu e você somos os jogadores, a gente olha e dá a impressão às vezes que o time de Deus não vai vencer, mas vai, porque a gente tem um almanaque. A gente sabe como vai terminar. Só que esses momentos da vida onde a gente não joga direito, onde os nossos erros ou problemas que a gente enfrenta nos dão a impressão que o time de Deus não vai ganhar, porque a gente passa por problemas. Como eu falei no começo, a gente olha e alguns vieram para o IAESC, e você não precisa levantar a mão para falar isso aí, porque os pais obrigaram a vir para cá. Te largaram aqui, vai, vamos ver se dá jeito. Aliás, no IAESC não, lá naquele internato do Azerbaijão. Aqui não. Mas pode ser que alguns de vocês, e alguns dos adultos também, porque a gente passa por isso também, tenham tido em casa uma péssima referência de pai ou de mãe. Talvez um pai que bebia, talvez alguém que espancava quando chegava em casa, talvez uma mãe que nunca ocupou o papel de mãe, enquanto que outros vão ter uma excelente referência de pai e mãe, e isso aqui é um projeto de vida. Eu não sei qual é a sua história, mas a maneira como a gente olha para Deus muitas vezes, ou para os nossos pais, a gente projeta essa mesma visão para Deus. E a gente pensa que assim como existem pais ruins, se esse for o caso, e tomara que não tenha sido, mas se for, a gente projeta essa mesma imagem para Deus. E eu queria te lembrar uma coisa, não importa se os teus pais foram bons ou ruins. O final não vai mudar e Deus continua sendo bom. Eu não sei como que era você na sua outra escola, ou na sua vida lá atrás, se você sofria bullying, se você sofreu em algum momento algum tipo de humilhação, se você, assim como eu, teve o nariz quebrado na saída da escola por um colega numa luta. Eu espero que não, mas essa é a minha história. Mas o nariz quebrado, quando eu tinha 14 anos, não muda o final da história. Deus é bom. Os problemas que você já enfrentou, e quando eu olho para algumas pessoas aqui, mesmo sem conhecer, eu sei que alguns de vocês já enfrentaram situações muito pesadas. Quem é veterano conhece a história da Larissa, por exemplo. Ela teve um momento muito difícil na vida dela, ainda na infância. E ela perdeu uma perna para um câncer. Porém, a Larissa, ela entendeu uma coisa muito especial. Apesar desse momento difícil, terrível da vida dela, ela entendeu que isso não muda o fato de quem vai ganhar no final do jogo. Apesar do sofrimento físico e emocional que ela passou, isso não muda o fim do jogo. Deus é bom e Ele vai voltar de qualquer jeito. Eu não sei como foram as suas férias, como foi o seu Natal. O meu foi terrível. Foi o pior Natal da minha vida. E olha que a gente ama Natal. A gente não via a hora, lógico que a gente ama conviver com vocês, mas a gente não via a hora de acabar o ano, de chegar o Natal para poder rever a família. Só que no Natal do ano passado, a minha família não pôde se reunir. Porque no domingo, dia 20 de dezembro, meu irmão voltava para casa do trabalho. Ele é 15 anos mais velho que eu. Ele trabalhava como contador de dia e fazia entregas à noite. Para pizza, para farmácia, para o que quer que seja. E às 3 horas da manhã, de sábado para o domingo, dia 20, ele mandou uma mensagem de WhatsApp para a esposa dele e disse: olha, eu estou indo para casa. Eu vou fazer 2 entregas, 2 remédios, e eu vou para casa. 5 da manhã, 6 da manhã, ele não chegava,
E ela ficou apavorada. E a minha irmã ficou sabendo, dali um pouco ela me liga e disse: Fábio, nosso irmão não chegou em casa ainda, a gente não sabe o que aconteceu. Ore por ele. Queridos, naquela noite, quando meu irmão voltava para casa, de moto, ele foi atingido por um motorista bêbado. Uma velocidade absurda. O corpo do meu irmão foi parar a 70 metros do local de colisão. 2 dias depois, o motorista pagou fiança, está livre, e provavelmente não vai acontecer nada com ele. A filha desse meu irmão, eu vou fazer o casamento dela daqui a 1 mês. E o pai não vai mais levar ela até o altar. A esposa nunca mais vai ver o marido chegando em casa. E a gente perdeu de uma maneira tão trágica uma pessoa que a gente tanto amava. E eu não sei qual é a tua experiência, se você perdeu alguém nessa pandemia. Eu não sei quais são as dores que você passou ou já enfrentou na sua vida, sejam elas grandes ou pequenas, elas são a tua história. Mas eu quero te lembrar uma coisa: o fato de eu ter perdido meu irmão, isso me dói muito, flash vem na minha cabeça toda hora. Tem horas que eu me pego olhando para o nada e pensando: por que, Senhor? Mas sabe de uma coisa? O fato triste que aconteceu na minha vida, nesse final de ano, e na vida da minha família, não muda o final do jogo. Deus continua sendo amor. Deus continua dando liberdade. E se eu desejava a volta de Jesus, eu desejo hoje a volta de Jesus ainda mais. E qualquer coisa de ruim que possa acontecer na minha vida, na sua vida, ou na vida da nossa família, não deve fazer com que a gente se revolte com Deus, deve fazer com que a gente abrace ainda mais esse Deus, porque o final do jogo não mudou. A eternidade para a qual Deus convida a mim e a você não mudou, ela está lá ainda. As lutas, as doenças, os problemas que você enfrentou, a saudade, nada disso vai mudar ao final. Deus nos ama do mesmo jeito, Jesus vai voltar do mesmo jeito. E eu quero que você que veio aqui para o IAESC, seja você professor, seja você funcionário, seja você aluno, o IAESC está aqui para te ajudar nessa fase de transição que é a adolescência ou até mesmo a vida adulta. A gente está aqui para te ajudar, para ser um apoio para você, para te ajudar a entender que nada de bom ou de ruim que aconteça nesse mundo muda o final da história. Nada disso muda o amor de Deus por nós, nem a eternidade, nem nada de bom que Jesus tem preparado para mim e para você. Porque no final da história, diz a Bíblia, esse reino, esse poder, essa maneira de governar, isso que Deus tem preparado para mim e para você, nada muda o final da história. E para encerrar a mensagem de hoje, esse é o convite que eu faço para você. Você que está com saudade de casa, você que tem dúvidas em relação ao seu futuro, você que está no terceiraço, e a ficha é difícil de cair às vezes. Saber que você vai ter ENEM, vestibular e mais um monte de coisa, e daqui a um pouco vai ter boleto chegando para você. Sim, eles vão chegar. Nada da nossa ansiedade em relação ao futuro, nada das nossas preocupações muda o fim do jogo. E eu quero orar daqui um pouquinho já com você, lembrando que você tem um almanaque. Leia. Se você tem dúvida em algum momento que o resultado vai dar certo, está aqui, é só olhar. Deus já deixou tudo pronto, tudo separado. E queridos, a gente está aqui para se ajudar. Muitas vezes eu tive que abraçar alguns alunos que estavam chorando, mas nesse fim de ano muita gente também me abraçou. Muita gente me deu carinho, muita gente esteve bem pertinho de mim. Isso ajudou a passar pelos momentos difíceis. Portanto, como IAESC, como igreja IAESC, eu quero dizer que a gente está aqui para se ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Eu espero que você esteja aqui para me ajudar também. Que a gente nunca use diferenças para se opor, para brigar, mas que a gente use diferenças para se completar, para a gente se apoiar e para a gente se fortalecer um ao outro. Você tem um almanaque, estuda ele, lê, passa um tempinho por dia com Deus através desse livro, e Deus vai te dar forças que você não tem noção da força que você pode ter
se você estiver ao lado de Deus. Eu experimentei isso de maneira muito forte nesses últimos dias de 2021. E você pode experimentar por todos os dias da sua vida também. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus, Paizinho querido, a gente passa por tantas situações boas, só que elas são tão passageiras, elas passam tão rápido. E a gente enfrenta outras situações tão difíceis ao longo da vida. Pai, por favor, toma cada funcionário, cada amigo, cada membro da nossa comunidade, cada pessoa que está lá do outro lado da internet, cada aluno que está aqui, e faz a gente entender que nada que aconteça nesse mundo pode mudar o resultado final. Abençoa cada filhinho teu que aqui está. É o que eu te peço por Jesus. Amém.